Então, pessoal, chegando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo vai ser um vídeo super rapidinho, vai ser um vídeo de dicas básicas, tá? Pra vocês saberem como que eu preparo as minhas peças de MDF. E você que tá chegando aqui no canal e não trabalha ainda com MDF, gostaria de dicas básicas pra você começar a trabalhar com esse tipo de material. Então, nesse vídeo eu também vou compartilhar várias dicas bem legais com vocês. Então, se você estiver chegando no canal pela primeira vez e ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui abaixo nesse botãozinho vermelho. Lembra de ativar o sininho na opção todas, pra você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. E se você já gostou desta ideia, quer aprender como eu faço as minhas caixas, as minhas peças de MDF, também já deixe seu like aqui pra mim no vídeo e bora lá pra gente conferir todo o passo a passo das peças que eu faço aqui no canal. Então, primeira coisa que eu faço quando eu vou trabalhar numa caixa, se a gente vai trabalhar numa peça lisa, por exemplo, se for uma plaquinha, a gente não vai precisar fazer esse processo, tá? Só quando a gente vai trabalhar em peças como caixas ou peças que tenham parte interior. Normalmente as caixas, elas vêm com um restinho de pó de MDF. Então eu gosto de usar um pincel, esse daqui é um pincel, tá vendo? Bem duro, com as cerdas bem firmes. Esse daqui é de 1,5 polegadas. E aí eu vou varrendo mesmo pra poder limpar todo o interior da caixa. Se a gente não fizer isso, quando a gente der início à parte de tinta ou o que você for usar inicialmente, pode atrapalhar na aderência. E isso não vai ser legal pro nosso trabalho, tá bom? Eu começo usando base acrílica, tá? É a primeira coisa, a MDF tá cru, chegou pra mim. A primeira coisa que eu faço é passar a base acrílica na minha caixa inteira. Muita gente usa goma laca, tá? Eu ainda não testei, preciso testar até pra poder falar pra vocês a minha experiência. Mas, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com MDF, eu aprendi a usar a base acrílica. Então, eu gosto até porque já ajuda a dar um fundo para as minhas peças. Então, eu acostumei a fazer desse jeito e ainda não consegui desapegar, tá? Então, vamos lá. Vou começar pela caixa. Essa minha caixa, ela é uma caixa bem boa. Ela tem 20 por 20. E aí, o que eu costumo usar? Eu costumo usar um pincelzinho macio, tá? Como a minha caixa é grande, eu vou usar um pincel grande também. Esse aqui é o número 22. E um rolinho de espuma. A base acrílica, eu pego ela direto aqui do meu potinho. Não uso bandejinha pra poder estar colocando ela. Mas eu gosto sempre de ter uma bandejinha pra usar como apoio. Então, sem muito mistério, ó, carrego o pincel na base acrílica e vou passando em movimentos de vai e vem na minha caixa. Quando eu vou passar aqui no fundo, eu já desço um pouquinho também, ó, aqui pra parte da lateral, porque eu acho que assim já vai ficar com uma coisa mais bonita. Não passo na caixa toda, tá? Eu passo por partes. Venho com um rolinho. O segredo aqui é mão leve pra poder tirar as marcas do pincel, tá? Vou fazer isso em toda a parte externa. Quando eu for fazer a parte interna, eu vou explicar pra vocês também como que eu faço, porque como tem a parte de quina, de canto, a gente tem alguns cuidados que é interessante a gente tomar pra que a nossa peça também fique bonita. Algo super importante. Eu pintei, ó, aqui o fundo. Aí eu gosto de passar um secador. Se você tiver um soprador, você pode usar um soprador também. Eu gosto de usar o secador, eu tenho esse daqui que ele é velhinho, eu uso ele só pra artesanato. E aí, ele esquenta na medida certa, nem de mais, nem de menos, tá? Então é interessante a gente passar o secador pra ajudar a secar. Se você quiser deixar secar naturalmente, até porque, ó, hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá bem quente, essa parte aqui já tá praticamente seca. Mas, por segurança, eu gosto de usar o secador, tá? Então, é opcional. Se você não quiser deixar secar naturalmente, também pode. Mas é interessante vocês saberem que tem essa opção e a gente pode usar ela nessa etapa do processo. Outra coisa importante, quando a gente trabalha com a base acrílica, a gente vai dar uma demão só, tá? Ela é uma preparação
pra nossa peça, pro nosso MDF. Não tem necessidade de você dar 2 demãos dela não, tá? Uma demão é o suficiente. Então, concluí, ó, a pintura da parte de fora da caixa. E agora nós vamos fazer o processo da parte de dentro. Qual que é o segredo pra fazer a parte de dentro? A gente vai encostar o pincel, não coloquem muita tinta, tá? Bem aqui no cantinho, ó, e a gente vai puxar. Aproveita, ó, e já sobe ele aqui também, não sei se vocês conseguem ver, no cantinho aqui também. Se você ver que ficou com excesso, você já puxa aqui pra lateral da caixa, tá? Pra ele não ficar marcado. Ó, deixa eu mudar aqui o ângulo da caixa. Ficou com excesso, a gente puxa esticando pra lateral. De novo, fundo da caixa, bem na quina. Subi aqui, ó, na quina. Ficou excesso, estico pra lateral da caixa. Ou pro fundo, né, se for aqui nessa parte de baixo. Ó, pintei, aproveitei e já pintei toda a lateral aqui dessa caixa. Venho com o rolinho normalmente. Por que que a gente precisa primeiro pintar os cantos? Porque o rolinho, ele não pega muito bem na parte ali do canto. Então, se você não der primeiro uma caprichada ali na tinta, ele não vai pegar. Então, você vai ficar com falha ali e o teu acabamento não vai ficar legal, tá? Então, primeiro faz o canto, estica pra não ficar excesso, depois vem com o rolinho. Vou fazer isso, né, em toda a parte interna. Na parte da caixa, da tampa, é o mesmo processo. Pra fazer aqui, a gente vem, ó, põe pouquíssima tinta no pincel, vem puxando. E aí, aqui, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Muitas vezes, que nem aqui eu tô usando um pincel grande, porque é o pincel que eu já tô sujando, não vou sujar um outro só pra fazer essa parte. Pode vir excesso de tinta, ou pra parte de dentro da caixa, ou pra parte de fora. Então, é interessante a gente vir com o rolinho, ó, passa nessa parte de cima, dá uma conferida se caiu tinta, ó, pra parte de fora ou de dentro, e estica também, pra não ficar marcado. Então, depois que a gente pintar toda a parte de dentro e de fora, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir com uma lixa. Eu gosto de usar essa daqui, ó, 220. Mas pode ser uma lixa 300, uma lixa 400. Quanto maior a numeração, mais fina é a lixa, tá? E aí a gente vai lixar. Gente, o lixar é mão leve. A gente vai passar assim, ó, a lixa na nossa caixa. Se a gente passar com muita força, ao invés de a gente tirar qualquer porosidade que tem, a gente vai fazer com que essa base acrílica que a gente aplicou saia da nossa caixa. Não vai ter feito efeito a gente ter passado ela, tá? Então, mãozinha bem leve, como se você estivesse passando, vamos lá, creme na sua mão. Mão leve, só pra tirar qualquer porosidade que possa ficar na sua caixa. Então, ó, terminei de pintar a parte interna. Já lixei, tá? Tá bem lisinho. Agora, eu vou começar a fazer a parte da pintura. Em termos da forma que eu pinto, que eu passo a base acrílica e eu passo a tinta, é o mesmo padrão, tá? Eu passo da mesma forma, pincel, rolinho, a questão dos cantinhos. Mas, eu vou utilizar uma tinta escura na parte de dentro. E aí eu vou dar uma dica pra vocês, pra que não manche. Na parte de dentro da nossa caixa, eu vou usar essa tinta aqui, ó, que é uma tinta PVA na cor preto. E preto, quem já trabalha com essa tinta, com essa cor de tinta, sabe que ela é danada pra manchar, pra ficar marca, sabe? Até da nossa digital quando a gente segura a caixa. Então, o que eu gosto de fazer? Eu sempre tenho um potinho reservado, onde eu coloco um pouquinho de tinta. E tem um verniz, não sei se vocês vão conseguir perceber aí, que ele é bem aguadinho, tá vendo? Ele é bem líquido. E eu gosto de fazer uma misturinha, então eu ponho um pouco de tinta e um pouco desse verniz. A gente não pode também pôr muito verniz, porque ele é líquido. Senão, na hora que a gente passar o rolinho, não vai ficar bom o resultado. Então, ó, minha misturinha tá feita, ficou numa consistência bem legal, não ficou muito líquido.
E aí, o que eu gosto de fazer? Eu sempre tenho um pincel e um rolinho pra usar com tinta clara e um pincel e um rolinho pra usar com tinta escura. Eu não misturo o da tinta clara, eu não uso na tinta escura e vice-versa. Por quê? Porque por mais que a gente tome cuidado, tem muita chance de ficar um pouquinho de tinta aqui na virola do nosso pincel. E aí, se você, por exemplo, usei isso daqui pra uma tinta preta, depois eu usar para uma tinta branca, pode sair tinta daqui, vir para a ponta do pincel e manchar o seu trabalho. Então, não façam isso, tá? Tenham um pincel, invistam em materiais de boa qualidade e tenham um para cada tipo de trabalho que você vai fazer, né? Então, na questão de tintas PVAs que a gente usa para pintar ou tinta acrílica, não importa, tenham pelo menos 2 pincéis, um para tinta clara, outro para tinta escura, tá bom? Então, terminei a pintura da parte de dentro com a tinta preta, tanto da tampa quanto da caixa. Aqui eu não pintei, tá vendo? Tá até meio manchadinho aqui de preto, mas eu gosto de deixar por último, e aí eu vou ensinar pra vocês também como que eu pinto. Mas vamos fazer primeiro a parte bruta, da parte de fora, né, da nossa caixa. Essa caixa eu vou pintar ela com vermelho. Vou usar essa tinta aqui, ó, que é um vermelho tomate. Você pode pintar da mesma forma que a gente pinta a parte de dentro, com pincel e rolinho. Mas eu vou utilizar uma buchinha dessas de louça mesmo. Ó, coloquei aqui um pouquinho de tinta numa bandejinha, carrego a minha buchinha e eu vou fazer isso aqui, ó. Encosto na caixa e puxo. Tentem fazer contínuo, pra não ficar nenhuma marca no miolo da nossa caixa. Então sempre encosta a buchinha e tenta deslizar até o final. E aí a gente seca e dá quantas demãos você achar que vai ficar legal no termo de cobertura. O vermelho que você achar mais interessante. Aqui na quininha a gente vem, ó, com batidinhas. Então, ó, terminei de pintar toda a minha caixa. Olha só como já tá bonita. E agora, nós vamos fazer aqui, ó. A dica agora vai ser pra fazer esse cantinho. Como que eu gosto de fazer pra ficar bem bonitinho e não correr o risco de borrar? Eu gosto de usar um pincelzinho chanfrado, o meu tava ali de molho, hidratando na água. Gente, ó, tiro o excesso dele. Vou usar a mesma tinta tomate que eu usei pra pintar a parte de fora. E aí a gente vai vir com o pincel e, ó, vou vir passando aqui. Encosta bem perto dessa partezinha interna, porque ela tá de outra cor. E vamos puxando. Dessa forma a gente consegue controlar melhor a cor. E é mais fácil da gente evitar de borrar, de estragar o nosso trabalho. Então, ó, agora que eu terminei de fazer todo o contorno aqui da minha caixa, eu dei umas 3 demãos de tinta. Aí vocês vão avaliar a coloração e ver quantas quantidades, qual a quantidade de demãos vocês acham melhor. Então, agora tá tudo seco, eu vou fazer a parte de verniz. Como eu falei pra vocês, a ideia desse vídeo é mostrar passos básicos pra fazer uma caixa. Então, já tem outros vídeos aqui no canal onde eu ensino a fazer stencil, decupagem, decupagem com vários tipos de materiais diferentes, mas a ideia desse vídeo não é essa. Inclusive, eu tenho até um outro vídeo aqui do canal, onde eu mostro como eu dou base, como eu preparo também os MDFs, né? Esse daqui é um vídeo pra atualizar. E eu vou deixar linkado também aqui no card o outro vídeo que eu tenho aqui no canal, se vocês quiserem lá dar uma conferida. Então agora eu vou envernizar e vou utilizar esse verniz aqui, acrílico brilhante. É o que eu sempre falo pra vocês. Se vocês quiserem um acabamento fosco, usem um verniz fosco. Se vocês preferirem um verniz spray, usem o spray. Eu gosto de usar assim, esse tipo de verniz. E vou usar o brilhante porque eu acho que nessa caixa vai ficar mais bonito. Pra aplicação, eu gosto de utilizar um rolinho de espuma. Eu uso um rolinho macio para a parte externa e para a parte interna eu vou precisar também de um pincel, ó, um pincelzinho macio.
Vou começar invernizando a parte de dentro, que é a parte que dá mais trabalho, né? A parte de fora é mais simples. Então eu vou começar pela parte de dentro pra vocês verem como que eu faço. Mesmo processo da tinta, eu começo sempre pelos cantos. Então eu vou começar com o pincel, vou passar bem a tinta nas quinas e estico. Tomem bastante cuidado pra não ficar excesso de verniz, porque vai deixar o acabamento feio. Então, agora que eu já fiz os cantos, eu venho aqui, ó, com o meu rolinho, trabalho, ó, ele aqui com o verniz na minha bandejinha, e aí vou vir aplicando. É super importante a gente vir com a mão bem leve, pra não formar bolhas e ficar com o acabamento feio, tá? Então, a gente vai passar esse rolinho toda a parte interna, tanto da caixa quanto da tampa, e depois a gente vai repetir esse processo também na parte externa. Uma dica também super válida pra gente poder se certificar que a gente tá invernizando direito, a gente precisa olhar a peça contra a luz. Porque aí a gente consegue ver se tem alguma parte da nossa peça, né? Isso independente da peça que você estiver fazendo, tá? Seja uma garrafa, seja uma peça de MDF, uma caixa, uma plaquinha. Olhem sempre contra a luz, pra vocês verificarem se toda a parte tá brilhosa. Mesmo quando a gente usa o fosco, esse toque brilhante a gente também enxerga, tá? Ele só vai sumir quando secar. Então, agora que eu já invernizei a minha caixa, essa parte aqui é opcional, tá? Invernizar, porque agora a gente vai dar uma outra proteção. Essa dica é pra quando a gente faz caixas. Então, toda vez que a gente faz uma peça, que é uma caixa, o que acontece? Essa parte aqui, ela vai ter contato com essa parte aqui da tampa. Então, a gente precisa proteger isso pra não danificar a nossa peça. E aí vem uma dica de ouro que você pode utilizar em todas as peças que você for fazer, que for caixaria, que é cera inglesa. A minha tá aqui num potinho, mas eu vou postar uma foto aqui pra vocês em algum cantinho da tela, mostrando pra vocês como que é pra quem não conhece ainda. Eu gosto de aplicar, você pode aplicar com o dedo, tá? Mas a minha aqui não tá saindo direito com o dedo. Eu vou utilizar uma esponjinha. E aí eu vou passar de fora a fora, ó, em toda a minha caixa. Como eu tô passando com a buchinha, às vezes ele solta um pouquinho de areinha dentro da caixa. É importante depois a gente lembrar de estar fazendo a limpeza. Então, terminei aqui de passar, como eu falei pra vocês, a cera inglesa aqui na beirinha da caixa. Então, minha caixa tá protegida, bonitinha, olha só. Uma caixa simples, mas com o intuito de ensinar pra vocês o básico de uma caixa. Então, através desse passo a passo básico, vocês podem fazer depois outros trabalhos, como uma decoupagem, stencil, entre outros. Então, tem uma playlist aqui no canal, eu vou deixar ela linkada aqui em cima nos cards pra vocês, ou na tela final aqui deste vídeo, onde eu mostro vários passo a passo que eu já fiz aqui no canal, utilizando peças de MDF. Então, não deixa de conferir. Então, essas foram as diquinhas que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou e ainda não deixou o seu like, deixe o seu like pra mim no vídeo, se inscreva aqui abaixo se for novo e ainda não for inscrito. E nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!